Hoje a gente vai fazer um projeto de caderno escolar personalizado com capa dura e Wire-O. Recentemente eu tenho recebido muitas encomendas de cadernos escolares, porque a gente está em época de volta às aulas, então desde dezembro, na verdade, eu já estou fazendo esses cadernos. E eu comecei a trabalhar com Wire-O recentemente, porque eu não tinha a máquina de Wire-O, comprei no final do ano, e tô fazendo agora dentro de casa, porque antes eu terceirizava, então eu tô achando muito mais fácil, muito melhor. Não é mais fácil, né, na verdade, mas é melhor você fazer quando você não precisa terceirizar o serviço, você consegue fazer tudo, você tem resultados muito melhores e você consegue controlar todo o processo. Uma coisa, por exemplo, que tem feito muita diferença é a questão de eu conseguir alterar o miolo para fazer da forma como eu quiser. Porque quando eu mandava terceirizar, eu conseguia personalizar unicamente a capa, né? E normalmente já era o miolo padrão da gráfica, que é sempre um miolo feio, nunca é um miolo bonito, sabe? E eu consigo fazer o miolo mais bonitinho, então eu mesma fiz o meu miolo e o miolo combina com a capa também, ele tem detalhes combinando com a capa. E outra coisa, eu consigo alterar para atender a necessidade do cliente. Então essa cliente específica encomendou 7 cadernos diferentes, mas ela queria que o miolo fosse 90 gramas. Ela não queria que fosse o papel 75 ou até 56, dependendo de qual gráfica você manda fazer, que é aquele mais fininho horroroso. Ela queria que fosse um pouquinho mais robusto, né? Um pouco mais resistente. Então ela queria 90 gramas. E se eu estivesse fazendo na gráfica, eu não conseguiria fazer isso também, porque eles têm o miolo padrão de gramatura X, né? Normalmente 75, 56 gramas. Então tem essa vantagem também quando você começa a internalizar esse tipo de projeto. Porém, claro que nem todo mundo consegue ter uma encadernadora, né? Igual eu não tinha no começo, não tinha espaço, não tinha como comprar. Ainda não tem espaço, na verdade, ela fica embaixo da mesa aqui. Mas assim, é um investimento que eu achei que valia a pena nessa atual ponto da minha carreira, mas pode ser que você também ainda não consiga, tá? E é mais interessante talvez você realmente terceirizar para você não perder as encomendas de cadernos de volta às aulas nessa época de dezembro e janeiro. Mas vamos começar o projeto então, mas antes disso já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. Me siga também nas redes sociais para não perder nada do que acontece por lá. E você pode apoiar mais ainda o meu trabalho se tornando membro do clube exclusivo ou aqui do canal do YouTube. Nesse clube são 5 níveis diferentes de apoio que você pode escolher o tipo de recompensa que você quer receber, desde acesso a aulas personalizadas, aulas de intensivo, até arquivos digitais todos os meses. Comecei com a preparação da capa, jogando cola PVA em cima do meu papelão e espalhando com pincel. Depois de ter espalhado em toda a superfície, eu passei o rolinho para tirar o excesso e também tirar as marcas de pincel para não ficar marcado. Depois, peguei o meu papelão, já com a cola, e virei por cima da minha capa, alinhando bem em todos os lados para garantir que ele ia ficar centralizado e todas as abas iam ficar do mesmo tamanho. Depois passei bem a minha mão na parte de trás para ter certeza de que colou. Antes de virar, passar a mão de novo para tirar as bolhas e só aí vir com a dobradeira para fazer o acabamento. Para fazer os cantinhos de caderno de Wire-O, eu gosto de usar o fio de cabelo. Eu não faço, nesse caso, o canto de bibliotecário, que é o que eu costumo fazer, porque o fio de cabelo dá menos volume e fica mais fácil depois de eu conseguir furar, fazer a furação na encadernadora. Com o canto de bibliotecário, normalmente não dá certo, então nesse caso eu uso o fio de cabelo. Depois de cortado os 4 cantos, eu passo para a dobra das abas, como eu sempre faço. Espalho a cola em toda a sua extensão, pressiono a capa contra a mesa e viro a capa por cima da aba para fazer o acabamento. Pressiono bastante com a mão para colar antes de virar e vir com a dobradeira para finalizar. Depois de coladas 2 das abas, para colar as outras 2, eu normalmente passo a cola, igual eu sempre faço, porém eu faço uma pequena dobrinha na beiradinha ali para melhorar o acabamento do cantinho do fio de cabelo, tá? Eu acho que fica melhor, porque aí não fica uma pontinha saindo na hora de fazer a dobra, tá? Então eu só dou uma empurradinha ali com a dobradeira mesmo, antes de virar a capa por cima da aba e seguir normalmente. Para fazer a cola da guarda, mesma coisa, eu jogo a cola em cima do papelão e espalho com o pincel, chegando próximo às beiradas, mas sem chegar próximo demais, para não deixar que a cola fique aparecendo no acabamento. Depois, esse restinho da cola das beiradas, eu complemento no papel colorido, no papel de guarda de uma vez, e depois eu viro esse papel na minha capa, centralizando para ficar com a distância igual de todos os lados. Venho com a mão primeiro para colar, ter certeza de que todas as partes colaram e não vai dar bolha. Depois, por último, venho também com a minha dobradeira para fazer o acabamento final.
enquanto deixava a minha capa secar na prensa de livro para secar reta, eu fui para a preparação do miolo. A minha capa tem 29 por 21 centímetros e eu queria que o meu miolo ficasse 4 milímetros a menos do que a capa, ou seja, 28,6 por 20,6. Então eu tive que cortar os 4 lados do miolo para que o layout permanecesse centralizado. Para a furação, usei a minha encadernadora da Eccentrics de passo 2x1, que é essa de Wire-O. Eu simplesmente coloquei as folhas ali, alinhei direitinho e baixei a alavanca para fazer a furação. Eu não furo mais do que 10 folhas de 75 gramas ao mesmo tempo para não ter dificuldade, para não ficar difícil de descer a alavanca e para não acabar estragando o acabamento. A furação da capa é a mesma coisa, só que eu pego uma folha do miolo que eu já furei e alinho bem na capa para ter certeza de que tá centralizado, não vai sair mais para um lado nem para o outro. E aí, a partir disso, eu alinho a capa nos furos, né, na marcação dos furos, que vocês vão ver que tem aí no fundinho da encadernadora. Então eu coloco a folha por cima, alinho e daí alinho a capa com as marcações, porque aí eu tenho certeza de que vai ficar centralizado. E só aí eu coloco a minha capa na encadernadora e desço com a alavanca. Com a seguinte observação, a capa é mais grossa, então eu tenho um pouco mais de dificuldade de furar. Eu acabo descendo várias vezes até eu conseguir efetivamente atravessar. Eu não coloco força demais, porque senão corre risco de quebrar a alavanca. Então eu prefiro ir de pouquinho em pouquinho até eu conseguir efetivamente atravessar. Para fazer a montagem, coloquei meu Wire-O nessa parte de baixo da encadernadora, que serve exatamente para isso. Se eu não tô enganada, eu usei o Wire-O de 1 polegada, porque o de 7/8 que eu costumo usar não ia dar certo para esses cadernos, porque eles estavam com um miolo de 90 gramas. Então eu fui colocando as minhas folhas, começando das últimas folhas. A gente sempre começa do final até chegar nas primeiras. E aí depois você coloca a sua capa dura e depois a contracapa, uma virada para outra, para garantir que vai ficar na ordem certinha quando você fechar o caderno. Uma coisa que eu sempre faço antes, mas que eu esqueci dessa vez, é cortar o meu Wire-O para ele ficar com a mesma quantidade de anéis que tem furos no meu caderno. Então eu tirei esse último anel com o uso de um alicate, é só você pressionar ali e cortar para ele ficar do mesmo tamanho. Depois, para fazer o fechamento, a gente usa a parte de trás da encadernadora, que ela é feita para isso. Ela tem um espaço ali com as medidas do Wire-O. Você ajusta o posicionamento dessa parte de trás usando os parafusos que tem do lado para ficar ali na marcação exata da medida. Nessa minha encadernadora, eu não sei se é porque ela é assim mesmo ou se é porque ela é usada, que eu comprei da Nadia, então não sei se ela tá desregulada nesse aspecto, mas eu sempre tenho que colocar numa medida menor do que o meu Wire-O para eu conseguir fechar direitinho. E aí você vai descendo a alavanca e fechando devagarzinho para garantir que vai ficar o mais redondinho possível. O ideal é você segurar suas folhas no meio do seu Wire-O, mas não segurar com muita força para que ele possa se movimentar na hora que você fechar, assim você garante o melhor resultado. Acabamos mais um projeto, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E fica essa sugestão aí, se por um acaso você já consegue fazer essa produção dentro de casa, tenta pensar nessa questão das personalizações. Às vezes só um desenhozinho no cantinho que você coloca para combinar com a capa já faz toda a diferença, né? O cliente já vai gostar muito mais, porque fica mais bonitinho do que aquele caderno convencional de papelaria. Inclusive é interessante exatamente por isso, porque o caderno personalizado, esse manual, ele é muito mais caro que o de papelaria, obviamente. Então você tem que colocar um quê a mais ali para a pessoa querer pagar, não só a personalização na capa, mas esse detalhezinho no miolo, uma coisinha ali que é mais bonitinho do que o miolo convencional, já ajuda bastante a você vender o seu produto com mais facilidade. Mas é isso por hoje então, eu espero vocês no próximo vídeo.